A reta final da Segunda Guerra Mundial foi repleta de episódios marcantes. A Batalha de Berlim é uma das mais lembradas, principalmente por ter sido uma das mais decisivas para a derrota do Terceiro Reich. Hoje, falaremos sobre os momentos derradeiros desse conflito e também sobre algo muito tenebroso que foi descoberto sobre os corpos dos soldados que faleceram em batalha. Bem-vindos mais uma vez ao Curiosidades Incríveis. Corpos encontrados em escavação. Tente imaginar. Um dia você decide iniciar uma escavação no jardim da sua casa, seja para instalar alguma coisa ou até mesmo para expandir a sua habitação. Mas conforme você vai removendo a terra, algo bastante inusitado acontece. Primeiro, munições antigas são encontradas. Elas datam do período da Segunda Guerra Mundial. Porém, isso não é o mais macabro, já que em sequência você se depara com restos de corpos humanos. Parece impossível, né? Mas não é. Foi isso que ocorreu com uma senhora que estava construindo um estacionamento em uma cidade alemã próximo da fronteira com a Polônia. Os restos pertenciam a 8 soldados alemães que haviam lutado contra o Exército Vermelho de Stalin. Por mais bizarro que pareça, esse tipo de acontecimento é relativamente comum em território europeu, até porque muitos militares que morreram durante os combates da Segunda Guerra Mundial nunca receberam um enterro adequado. Especialmente na Batalha de Berlim, muitos desses cadáveres ficaram abandonados nos arredores da cidade durante aquele período. Os últimos momentos da Segunda Guerra Mundial. Para compreendermos esses fatos, é importante relembrarmos os acontecimentos que decidiram a Segunda Guerra Mundial. No início do ano de 1945, o Exército Vermelho da União Soviética estava chegando cada vez mais próximo da capital alemã, Berlim. A distância era de cerca de 60 quilômetros. Vale lembrar que naquele período, além de ser a capital alemã, Berlim também era o coração do Terceiro Reich, onde estavam as principais figuras do regime nazista e o bunker onde o líder estava planejando os próximos passos. As forças comandadas por Adolf Hitler estavam à beira do colapso, mas ainda faltava uma última ofensiva para conquistar a vitória e encerrar aquele brutal conflito armado. Todos já estavam exaustos por conta da guerra. Milhões de soldados já haviam morrido, mas infelizmente ainda morreriam muitos outros para que as batalhas fossem decididas e que os conflitos na Europa se encerrassem. As tropas soviéticas estavam sob o comando do Marechal Zhukov e do comandante Chuikov, enquanto os alemães eram liderados pelo general Helmut Weidling. Desde março de 1945, os berlinenses já estavam se dedicando no planejamento e na montagem das defesas. Mas a verdade é que eles já se viam em uma situação muito clara de inferioridade, já que nem os números de pessoas ou de recursos restantes estavam do lado dos germânicos. De certa forma, os habitantes das cidades alemãs próximas à capital já sabiam que um banho de sangue se aproximava. E é claro, a derrota dos nazistas era iminente. Basicamente, eles ainda tinham 750 mil homens para as batalhas, mas a maioria deles não era veterano de guerra e nem mesmo possuíam experiência em combates. Eram apenas milicianos que haviam sido recrutados por necessidade. Esses recrutas também não tinham recebido o treinamento adequado e nem mesmo estavam bem alimentados, o que dificultava ainda mais todo o processo. Os equipamentos disponíveis para essas tropas eram 1.500 tanques de combate, 9.000 peças de artilharia e 2.000 aeronaves. Esses números pareciam até uma brincadeira de mau gosto quando comparados aos da União Soviética. Os comunistas tinham à disposição cerca de 2.300.000 soldados, 6.000 tanques de combate, 40.000 peças de artilharia e 7.500 aviões. A ofensiva russa teve seu início no dia 16 de abril daquele mesmo ano. A sequência dos eventos foi um verdadeiro massacre, de fato, uma carnificina. Os alemães recém-recrutados, em especial os idosos e crianças, obviamente não estavam bem preparados para enfrentar tropas tão experientes nesse tipo de batalha. Quando adicionamos a disparidade de recursos e soldados, então, tudo fica ainda mais absurdo, né? A realidade é que a capital do Terceiro Reich foi reduzida a escombros. Os bombardeiros russos conseguiram alcançar o seu objetivo principal, ou seja, causar o maior número possível de danos materiais e deixar centenas de edifícios particulares e públicos em completa ruína. Como já era de se esperar, logo as tropas do Exército Vermelho tomaram a cidade de Berlim.
E antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase, quero mais histórias. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. A Batalha de Berlim e suas consequências. O bizarro e ambicioso sonho de Adolf Hitler era construir um império que durasse 1000 anos. Mas os seus objetivos falharam e chegaram ao fim ainda naquele ano de 1945. O final foi sangrento e extremamente trágico, já que só na Batalha de Berlim é estimado que aproximadamente 1 milhão de baixas alemãs foram sofridas. Eram cerca de 100 mil soldados caídos em batalha e aproximadamente 125 mil vidas civis que foram ceifadas como dano colateral. Por outro lado, os soviéticos tiveram 360 mil baixas, sendo que aproximadamente 80 mil combatentes estavam entre as vítimas. Por volta de 2 de maio do mesmo ano, após um intenso período de disparos de artilharia, os rugidos de guerra pararam. Finalmente, após os longos 16 dias de destruição e devastação, os conflitos cessaram. A vitória das tropas soviéticas havia acontecido. Quando os berlinenses encontraram uma brecha, buscaram sair de seus abrigos sem serem notados, procurando corpos de animais mortos pelas ruas da cidade. Afinal, esse era o único jeito de não morrer de fome em meio a toda aquela destruição. Os animais eram desmembrados e utilizados como alimentos. Os habitantes locais estavam vivendo sobre uma forte miséria e aquele era um método extremo, é verdade, mas é difícil julgar alguém passando fome, né? De todo jeito, os cadáveres de animais não eram os únicos que estavam espalhados pelo local. Uma enorme quantidade de corpos de soldados também estavam espalhados pelas ruas. Obviamente, eles precisavam ser sepultados em algum lugar, é claro. Boa parte desses cadáveres foram enterrados na aldeia de Heilbronn, que ficava a cerca de 50 quilômetros do sul da capital alemã. Atualmente, cerca de 29 mil soldados estão sepultados no cemitério da cidade, grande parte deles em tumbas anônimas, já que estes nunca puderam ser identificados. Mesmo com esses altos números, estima-se que muitas outras vítimas das batalhas em Berlim nunca receberam um enterro adequado e que acabaram tendo seus cadáveres abandonados no mesmo local onde faleceram. A maioria desses corpos está em locais periféricos da cidade, mais especificamente em bosques. Lá estão diversas placas mostrando para aqueles que visitam os seus arredores para que eles possam saber onde estão pisando. O trabalho de identificação dos corpos. Joachim Kozlowski. Hoje em dia existem diversas pessoas que dedicam as suas vidas na busca por restos de soldados alemães e também soviéticos que morreram em combate nesses lugares. Um dos mais conhecidos desses escavadores é Joachim Kozlowski, um homem que perdeu 2 de seus tios em guerras e que obviamente conhece muito bem como é forte a dor de perder pessoas próximas e não saber os seus paradeiros. Joachim trabalha por conta própria, mas faz parte da Comissão Alemã de Sepulturas de Guerra. Muitas dessas buscas por vestígios acabam necessitando da presença de equipes forenses e até de especialistas em desativação de bombas. Por mais bizarra que essa última parte possa parecer, afinal fazem muitos anos, do fim da guerra, ainda assim muitos explosivos colocados ali na época do conflito ainda estão ativos e podem ameaçar a vida de pessoas inocentes, pessoas desavisadas que não sabem o local que estão pisando. Existem diversos vídeos espalhados pela internet que mostram algumas dessas bombas sendo explodidas com um protocolo seguro. Por exemplo, esse vídeo em Exeter, na Inglaterra. Kozlowski explica a importância do seu trabalho da seguinte forma: os mortos têm o direito de descansar em paz. Um túmulo digno é algo que só pode ser alcançado em um cemitério adequado. Minha tarefa não é simplesmente encontrar uma sepultura coletiva com 500 ou 600 cadáveres, colocar uma cruz em cima e dizer que já cumpri com o meu dever. Podemos dizer que quando ele tropeça e encontra um corpo não identificado na floresta, é quando seu verdadeiro trabalho começa a ser feito. Joachim busca catalogar pertences relacionados ao falecido e, a partir de uma análise profunda, tenta descobrir quem ele era. O trabalho de identificar os falecidos também é a parte mais complicada do seu trabalho. É bem mais fácil decifrar quem era a pessoa encontrada, quando ela possui as placas de identificação que todos os militares costumam portar. Geralmente, elas possuem um número que identifica o arquivo pessoal daquele soldado. Se essa chapa estiver em boas condições, elas são enviadas ao Centro de Informações do Exército Alemão. Lá são revisados os seus registros mais antigos e verificam se é possível confirmar o nome da pessoa em questão. Ainda assim,
esse não é o fim do processo. Após a identificação, pessoas como Joachim tentam encontrar os descendentes do falecido para explicar o paradeiro do familiar e dar um enterro apropriado. Por outro lado, quando esses cadáveres não possuem uma placa de identificação ou quando elas estão em péssimas condições, que são os dois casos mais comuns, diga-se de passagem, aí obviamente o processo se complica ainda mais. O processo de identificação passa a ser uma espécie de quebra-cabeça, já que é necessário reconstruir a identidade daquela pessoa a partir de pessoas encontradas. Qualquer objeto pessoal encontrado perto do cadáver pode contribuir para a identificação do mesmo. Geralmente, elas revelam informações cruciais, que facilitam ou, pelo menos, agilizam esse trabalho. Não importa se é um anel, um par de sapatos, um pedaço do uniforme utilizado, algum amuleto religioso ou de sorte, algum item com as iniciais de um filho, mãe ou esposa, enfim, tudo isso ajuda. Para recuperar esses corpos, Joachim utiliza um kit de equipamentos que são relativamente simples, basicamente uma pá e um detector de metal. Mas em determinados momentos também se exige a utilização de uma escavadeira mecânica, afinal os restos mortais estão enterrados em níveis de profundidade bem diferentes. Por exemplo, alguns estão a 50 centímetros e outros podem chegar a incríveis 15 metros. Tudo vai depender de como eles faleceram. Muitos soldados morreram baleados, é claro, mas também devemos lembrar que muitos foram esmagados por tanques, outros acabaram sendo engolidos por explosões de granadas, minas terrestres e até através de bombardeios aéreos. No caso daqueles que faleceram por conta das explosões, o impacto pode ter aberto uma grande cratera no chão, ou seja, o terreno é alterado consideravelmente e diversos pedaços de metal acabam sendo espalhados ao redor do local. O trabalho de Erwin Kovacs. Como já era de se esperar, Joachim Kozłowski não é o único que realiza esse tipo de trabalho, ainda que seja um dos melhores no assunto. Um outro nome muito conhecido nessa área de atuação é Erwin Kovacs. Ele atua há cerca de 40 anos para a Comissão Alemã de Túmulos de Guerra e também é um dos principais responsáveis pela restauração da identidade desses cadáveres de Halbi. Erwin já deu inúmeras entrevistas falando sobre o seu trabalho, dando detalhes sobre o que ele faz e como é feito. Por exemplo, ele afirma que é possível saber a idade do soldado a partir de uma análise feita usando os dentes da vítima. E não somente isso. Também é possível reconhecer se o falecido era do exército soviético ou alemão. A pergunta é, mas como? Bom, a alimentação era bem diferente nas duas nações. Então a estrutura dentária se alterava pelo local de origem. Se um dente específico recebeu um tratamento de esmalte para reparar os danos causados por cáries, por exemplo, é praticamente certo que aquele soldado era alemão. É possível fazer essa associação porque até 1945, os russos ainda não tinham os materiais necessários para realizar o procedimento de polimento contra as cáries. Kovacs se diz convencido de que os ossos podem contar histórias. Um exemplo muito bom disso são os ossos da parte superior do braço. É possível entender a altura aproximada da pessoa em questão a partir de uma análise dessa. O estado em que se encontram esses ossos também pode ajudar a indicar qual era a idade do indivíduo. Algo que sempre causa um forte impacto naqueles que trabalham com escavações como essas, sem dúvidas, é encontrar restos mortais de crianças, né? Erwin disse isso sobre o assunto. Esbarrar em um par de sapatos pequenos com ossos de tornozelos pequenos te afeta fortemente. Pessoas como Erwin Kovacs e Joachim Kozłowski defendem com unhas e dentes a importância dos seus trabalhos. E com razão. Não se trata de uma ocupação qualquer. É graças a eles que os descendentes desses soldados podem finalmente saber o destino dos seus antepassados. De fato, as pessoas passam a poder chorar pela morte do seu ente querido, mas elas também podem dar um túmulo específico e um enterro digno para aqueles que possam descansar em paz e também a salvo da passagem de tempo. Qual o destino do cadáver de Adolf Hitler? Um dos grandes mistérios envolvendo a Segunda Guerra Mundial tem relação com o destino de um cadáver bem específico. É claro que eu estou falando de Adolf Hitler. Após a Alemanha ter se rendido, diversos rumores se espalharam pelo mundo. Todos se perguntavam se o ditador e líder do regime nazista realmente havia cometido suicídio. Alguns ainda diziam assim, se realmente ele se matou porque não tem um corpo para confirmar sua morte. Bom, diversas teorias surgiram, tá? Alguns até acreditam que se ele realmente tivesse sobrevivido, não seria impossível que o Terceiro Reich ressurgisse das cinzas.
Voltemos então ao dia 2 de maio de 1945, a data onde a Batalha de Berlim finalmente terminou. Enquanto os alemães corriam atrás dos animais mortos, as tropas soviéticas entraram no bunker que ficava localizado abaixo do prédio da chancelaria, justamente onde Hitler havia passado os seus últimos dias de vida. As primeiras a ingressarem no local foram as mulheres que pertenciam ao corpo médico do Exército Vermelho. Elas começaram a saquear o guarda-roupas de Eva Braun, a mulher do líder, a mulher de Hitler. Naquele período, entretanto, o abrigo subterrâneo já estava praticamente deserto. Poucas pessoas ainda permaneciam lá dentro. Após os soviéticos realizarem varreduras à procura de explosivos, as unidades de contra-espionagens russas reviraram o local por inteiro, até que encontraram 2 corpos incinerados no jardim do edifício. De imediato, eles tiveram a suposição de que os restos eram de Adolf Hitler e de sua esposa. Logo, as tropas do Exército Vermelho perceberam que estavam equivocados. Os pés deformados e torcidos de um dos cadáveres deixou bem claro que se tratavam dos corpos de Magda e Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, muito conhecido por sua má formação nos pés. No dia 4 de maio, as unidades da chamada Smersh, como eram chamados as tropas de contra-espionagem soviéticas, encontraram outros 2 cadáveres que não haviam sido enterrados por completo em uma cratera aberta por uma bomba. Esses corpos tinham sido parcialmente cremados. Logo, eles foram enviados a uma equipe forense que estava em Berlim e se descobriu então que eles morreram após a ingestão de comprimidos de cianeto. Era possível confirmar isso por conta das lascas de vidro que haviam ficado presas em seus dentes. Para conseguir confirmar a identidade desses cadáveres, os soviéticos tiveram de rastrear a assistente do dentista particular de Hitler, Käthe Hilsermann. Afinal, ela ainda possuía as radiografias da arcada dentária do líder nazista. Com essas verificações, foi possível confirmar que aquele de fato era o corpo do ditador nazista e confirmar os depoimentos dos alemães que seguiam no bunker, inclusive para determinar o que havia ocorrido nos últimos dias de sua vida. Richard Evans, um dos maiores especialistas sobre a história do nazismo, diz o seguinte: em seu último aniversário, no dia 20 de abril de 1945, Hitler apareceu em público pela última vez. Ele passou revista a uma unidade de soldados da juventude hitlerista que estavam defendendo a capital. A maioria dos hierarcas do regime haviam escapado de Berlim. Por um momento, Hitler cedeu ao desespero, anunciando que tudo estava perdido e que planejava atirar em si mesmo. No dia 30 de abril de 1945, Hitler e a esposa entraram em seu salão pessoal e já sabiam que não sairiam dali com vida. É claro que é impossível saber de fato quais foram as últimas palavras ditas pelos 2. O que se sabe é que eles tomaram os comprimidos de cianeto, mas quando eles já estavam fazendo efeito, o ditador pegou uma pistola e atirou em si mesmo. Ao revisar o local do suicídio, os soviéticos da Smersh encontraram fragmentos de ossos que eram semelhantes ao de um crânio danificado por um projétil de munição. Stalin ordenou que os corpos fossem enterrados em segredo na cidade de Buch, ao norte de Berlim. Ao fazer isso de forma silenciosa, o ditador soviético acabou alimentando a paranoia nos países ocidentais, que passaram a olhar de forma suspeita um para o outro. Todos ficaram com medo de alguém estivesse escondendo e protegendo Hitler por alguma razão desconhecida. Foi somente em 1970 que a União Soviética ordenou a destruição do corpo em uma pira funerária. Em sequência, que as cinzas fossem atiradas no rio Biederitz, no centro da Alemanha. A ideia de não colocar o corpo em uma tumba física era uma forma inteligente de evitar peregrinações ou até mesmo homenagens nos túmulos nazistas. Existem diversas teorias sobre a morte ou não de Hitler, mas a verdade é que a maior parte dos especialistas concordam mesmo que o líder se suicidou e que os seus restos mortais já ficaram para a história. E então, o que você achou do vídeo, hein? Já sabia sobre os destinos dos corpos da Segunda Guerra Mundial? E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.